é uma alegria. E a nossa criançada está bem alegre com isso, que tenho andado em alguns lugares aí no meio da Irmandade e tenho encontrado notícias alegres e felizes do povo. Então, irmão, tem sido uma benção, tanto para a Irmandade adulta, como para a nossa mocidade. Tem sido uma benção muito grande essa reunião da mocidade ou a reunião de jovens e menores. Mesmo ontem, da reunião da mocidade ontem, tive notícia de que depois que acabou a reunião, pela presença de Deus, que Deus manifestou na última oração, houve moços que ficaram um bom tempo ajoelhados e o Senhor selando eles com a promessa. Essas notícias a gente tem e passamos aqui, que é uma benção. Não é? Talvez até em algum lugar, é claro que isso é uma minoria, às vezes nem estão concordando com a realização do culto, mas, irmãos, se não fosse isso, essa Irmandade já quase há 60 dias, sem ouvir a palavra, sem estarmos juntos, sem sentir o calor da presença de Deus, sem louvar um hino. Irmão, isto veio de uma forma que do nada Deus fez tudo. Do nada Deus fez tudo. Agora, uma outra coisa que também comunicamos, não só a Irmandade aqui presente, aqueles que estão longe também, eu creio que o irmão Salvador e outros servos também estão recebendo aí os telefonemas que o povo diz: quando abrir as igrejas, não pode parar mais esse culto. É isso que eu estou falando? Não é um só. Ontem eu estava na minha casa, sentado, em 10, 15 minutos, 3 telefonemas seguidos. O mesmo assunto. Não pode parar mais esse culto. E for ver, irmão, é o que tem que acontecer, vamos ver o que Deus prepara. Depois que terminar toda esta situação, nós vamos levar isto perante o Ministério Geral e ver o que é que os irmãos acham, o que é que eles sentem, porque que está suprindo necessidade e que o povo se apegou. E não só o povo ouvindo a palavra. As informações que temos são muito boas, de irmãos vendo, e aqueles que ainda não conhecem, não têm estado conosco nos cultos, vendo a ordem, a maneira, a pureza, a pregação, sem gritaria, sem os alardes, sem as empolgações carnais, mas só a explicação pelo Espírito de Deus, estão maravilhados. Estão maravilhados. Então, eu creio que é uma benção muito grande. Outra coisa também, irmão, nesses dias aí, há uns 15 dias para trás aí, começou a aparecer irmãos esses que trabalham aí nesse cinturão verde, que tem essas hortas, irmão, para colher e vender no Ceasa, em caminhões climatizados, e que colhem bastante verduras e legumes. Irmão, teve um irmão que a roça dele, vamos falar assim, a verdura dele começou a produzir tanto que colhia, e os próprios empregados falavam: não esvazia, não acaba de colher, colhe, aparece mais. Disso aí encarriou, esses dias veio lá, primeiro foi caminhões de chuchu, agora veio cenoura, já veio aquele outro lá também, como é que chama, o maracujá. Depois agora, o que mais que veio? Hein? Beterraba. Ele tem uns 5, 6 produtos agora. Uva, repolho. E os diáconos catam esse saco de 15 quilos, 10 quilos e vai entregar para cá, para lá. E a misericórdia de Deus. Irmão, de uma hora, marquem bem, por favor, de uma hora que era para faltar comida, para não ter comida, os lares ficar com panelas vazias,
O Senhor abençoou tanto que está suprindo a nossa irmandade. E eu estou acompanhando os trabalhos dos diáconos, que eles ligam para mim, graças a Deus. Irmão, tem lugar que foi atendida a nossa irmandade. E ainda tinha lá umas 100 e tantas famílias que não são nossos irmãos. Tô para você também, tô para você. Todos comeram. Maravilha, isso é bonito. Jesus Cristo, quando ele, nas suas pregações, e ele explicava ao povo, curou os cegos, os mancos, paralíticos, endemoniados, arrumou a parte física de quase todos. Mas depois, ele disse, eu tenho pena de despedir essa multidão, que já estão comigo há 3 dias. Se eu soltar eles aqui para essas ribanceiras, aqui para essa beirada de mar, pelas montanhas, eles não vão chegar vivos em casa. Vão perecer pelo caminho, querendo dizer o Senhor com isso. O que tinha que fazer, curá-los, já curamos. Agora temos que dar comida para eles continuar vivos. Falou com os discípulos, disseram, mas onde é que vamos achar dinheiro em algum lugar para comprar tudo isso? O Senhor disse, pede para o povo assentar, em grupo de 50 e 50, pegou uns pãozinhos, uns peixes, deu graça, abençoou, encheu um cesto, entrega, encheu outro cesto, entrega, e foi entregando o cesto. No fim, sobrou 12 cestos e comeu perto de 5.000 pessoas, fora mulher e criança. Aí que está a coisa. Não perguntou do erro dele, da vida dele, se ele era bom, se ele era ruim, como era a situação civil dele no casamento. Perguntou se ele fumava ou se ele pitava. Manda sentar, dá pão para todos. Escutem bem isso, por favor. Vamos olhar. Muitas e muitas pessoas não são nossos irmãos, mas este amor de dar um pedaço de pão os farão chegar à graça e serão salvos. Ora, que pessoas somos nós? Porque congregamos aqui, comemos o nosso pão e o vizinho não tem? Como explica isso? Dinheiro não tinha, pão também não tinha, mas tinha o Senhor. É o que está aqui com nós. Os irmãos imaginavam que nessa época ia ter tanta cesta desse jeito e tanta benção desse jeito como está tendo? Preocupação dos caros irmãos diáconos foi, vamos atender o pobre primeiro. Mas veio contribuições, veio também uma quantidade de cestas básicas, veio um irmão que ligou-nos, oferecendo uma quantia elevada. Falamos com os diáconos, pedimos para ele depositar na conta aqui do Brás, para atender não só São Paulo, não só outros pedaços pequenos, aonde precisasse. A obra não pode ter bairrismo, não pode ter aquele bairro se atende lá, aquilo se atende lá. Dá pão àquele que te pede. Tem que acabar com essas divisas, acabar com esses territórios e acabar com esta parte que aqui é minha região. Que região que é a tua? Eu na minha região. É região que é tua. Você comprou alguma coisa? Morreu na cruz junto com Cristo? Já está se fazendo dono quando não é nada?
Então, aqui o conselho, irmão, que Deus nos ajude e nos dê a graça e nos dê a liberdade de nós poder fazer alguma coisa. Depois de fazer o que ele disse, ainda você é servo inútil. Agora tem alguém que já pulou lá na frente, já é dono de região. Como é que é isso? É uma pretensão humana. Então, irmão, o Senhor traz este conselho, eu creio que é de boa valia, e para os irmãos saberem, e para o mundo inteiro que está ouvindo este culto saber, que a obra vai indo bem. E algum país que tem pobreza, diáconos se movimentem, procura saber onde está o pobre ou o necessitado. E um dia o Senhor vai perguntar, eu tive fome, você não me deu de comer. Eu nunca te vi, mas tinha um pobrezinho perto de você, aquele pobre era eu. Eu estava nu e você me vestiu. Quando eu te vi nu? Nunca. Mas tinha um lá que precisava de roupa e você não deu. E você tinha a loja cheia. Estava enfermo, você não foi me visitar. Eu estava lá. Quem é? Aquele humilde, aquele velhinho que estava lá, aquele um que tremia todo, era eu. Na figura de um pobre. Quem faz para um dos pequenininhos meu, a mim está fazendo. Ele disse, quem rejeita a vossa fala, rejeita a fala de meu Pai. E quem rejeita a fala do meu Pai, está rejeitando a mim. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e cremos, nós estamos crendo na palavra de Deus. Quando o Senhor dá um conselho, nós estamos ouvindo o conselho de Deus. Quando rejeitamos, rejeitamos a Deus. É o conselho, e isto não é coisa nova, é coisa antiga. Tá bem, então aqui tá bom, o Senhor me traz avante de trazer para os irmãos alguma coisa que também no tempo dos antigos nossos aqui, principalmente ouvi essa explicação pelo irmão Miguel Espina, em algumas aberturas que o Senhor lhe dava de fazer, e até mesmo em ordenações de servo, o irmão Miguel explicava sobre a obra de Deus aqui no Brasil, quando o Senhor enviou o irmão Luiz Franciscão, aqui em 1910, e começou, e que teve os primeiros batismos aqui no Brasil, no ano de 1910. Se deu o primeiro batismo em Santo Antônio da Platina, no Paraná. Depois de lá ele veio para cá, e esteve aqui também pela região aqui da estação ali, da Estação da Luz, onde encontrou também um grupo de pessoas, e ali, se não me engano, foi o segundo batismo, me foge o número agora, se era 12 ou 22, alguma coisa assim. O segundo batismo foi aqui em São Paulo. Depois, naquele ano mesmo, retornou aos Estados Unidos e veio aqui ao Brasil 10 vezes, sempre ficando aqui de 6 meses, 1 ano, até mais. Ficava junto, doutrinando, explicando a palavra de Deus e dando também, por uma luz que o Senhor lhe deu muito sublime, de dar caminho e ensinamento para aqueles que o Senhor ia preparando para trabalhar no ministério. Que ninguém fosse assalariado, que ninguém ganhasse um dinheiro do povo, mas que todos servissem de coração e servisse a Deus por fé, servisse a Deus por crença, servisse a Deus por devoção para a vida eterna. E ensinou, não trabalhem pelo pão que perece, mas trabalha pelo pão que permanece.
todo o dinheiro, tudo que a pessoa ganhar nesta vida, fica aqui. Bem-aventurado quem trabalha e ajunta um tesouro no céu. De maneira que então deu caminho para os anciãos, ensinamento aos anciãos, depois mais adiante foi constituído os diáconos, e depois nos anos para frente veio a descentralização no ano de 63, onde foi também criado também as administração por todo o Brasil. E o Senhor o recolheu, Bom Luís Franciscon, o Senhor o recolheu, ele no ano de 1964. No setembro de 64, o Senhor o recolheu. Mas antes de o Senhor o recolher, ficou pronta a congregação aqui do Brás, que foi no ano de 56, Dorival, 54. Em 54 foi a abertura da congregação aqui do Brás. Os irmãos aqui de São Paulo, do Brasil, os que atendiam a obra, escreveram, falaram com ele, pedindo e até insistindo que ele viesse para cá, para atender a abertura da congregação do Brás. Ele respondeu dizendo: 10 vezes o Senhor me enviou no Brasil, mas agora orei o Senhor não me envia. Às vezes que ele me enviou, eu fui, e agora não há necessidade de eu ir, porque certamente eu indo aí, muito povo, que já é grande o povo na obra de Deus aqui no Brasil, vão pôr os olhos em mim. E aquele é o franciscão, aquele é o servo, todos iam admirá-lo. Por aí é o que ele achou, que seria um inconveniente que tiraria o povo dos olhos do Senhor para olhar nele. E ele escreveu: 10 vezes o Senhor me mandou, agora ele não me manda. O que eles tinham que conhecer, já conheceram, que não é o franciscão, é nosso Senhor Jesus Cristo. Eles já conheceram o rosto que é eterno, que é o rosto de Cristo. Então Deus não me envia, e para cá não veio. Então, isso foi no 54, e no 67 o Senhor o recolheu. E quando se chegava a época do Senhor o recolher, está num relato, num livro, e ele então pressentia que a vida já estava indo embora. E então ele pedia para os irmãos estar com ele, às vezes lendo a palavra, e nos últimos momentos da sua vida, ele pediu para alguém que lesse o Salmo 49. E lá no verso final diz: quando lia este Salmo, no 49, nos últimos versos, está lá escrito: porque este Deus é o nosso Deus, o nosso guia e o nosso fiel, guarda fiel até a morte. Quando terminaram de ler, ele só leu, repetiu o verso e dormiu com o Senhor. Deixando para os irmãos americanos esta fala: quando Deus me recolher, não gastem dinheiro em honrarias, em seus túmulos suntuosos, e nem flores, e nem reportagem em revista e jornais. Dinheiro que Deus preparar, não gaste com estas coisas. Pega os dólares que Deus preparar, manda para o Brasil, para a Sociedade Bíblica Brasileira, para poder vender como doação para a Sociedade Bíblica Brasileira, vender a Bíblia mais barato, para que o pobre possa ter a sua Bíblia dentro de casa. E disse ainda: nada eu tenho nesta vida, a não ser esta casa para morar e uma sepultura ao lado da minha esposa Rosinha. Que quando o Senhor vier buscar-me, em nuvens de glória, da sepultura sairemos, e junto encontraremos com o Senhor nos ares.
A obra está aqui, essa grandeza de obra, ninguém ficou rico com o Evangelho, mas o Evangelho é que enricou o coração de todo homem que creu na palavra. Então, irmão, esses mesmos passos e esses mesmos procedimentos, já estamos nele há 110 anos. E louvado seja Deus. E todos que aqui trabalham nesta obra é por misericórdia de Deus. E é Deus que ajuda e é Deus que faz. Então, nós louvamos a Deus, porque aqui o nosso líder é nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos servos o Senhor colocou nessa obra? Todos eles, irmão, com muita e muita humildade, deixou exemplo que não tem jeito de errar. É só acompanhar na mesmas pisadas, aonde eles chegaram, nós também chegaremos. Deus seja louvado.